Amém. Nós estamos muito felizes de estar aqui, não é, filho? Isso mesmo. Alegria imensa, gente. Eu quero agradecer de antemão pelo convite. João, Suane, muito obrigado, viu, por convidar a gente para essa série maravilhosa, né, Resultados Extraordinários. E que tempo maravilhoso e propício para a gente estar falando sobre isso. Então, muito obrigado desde já. Obrigado você que está acompanhando aí através do nosso canal, da igreja também. Fica conectado, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo poderoso. Isso mesmo, gente. É o seguinte. Como você já sabe, a temática de hoje é sobre resultados extraordinários. E como o João falou, nós vamos estar conversando sobre relacionamentos. E às vezes, a gente está bem cansado de ouvir sobre ministrações que falem sobre namoro, casamento, mas eu quero te convidar a se dar uma oportunidade de ficar conosco até o fim, porque nós vamos conversar hoje sobre 3 pilares para você ter resultados extraordinários nos seus relacionamentos, não só relacionamento de namoro, não só relacionamento conjugal, mas em relacionamentos de família, no teu emprego, com amigos. Então, fica aqui com a gente, que a gente vai conversar sobre isso. E eu e o Helder estavam em casa, e a gente ia orando por esse tempo e conversando sobre a palavra extraordinário. O Helder pesquisou alguns significados, e ele vai estar lendo para vocês. Então, pessoal, extraordinário, um dos significados dessa palavra é que não se adequa ao costume geral. É algo de um elevado grau. É uma característica rara e singular, que não é e não está em conformidade com o habitual. É algo que não é comum. Então, se você quer ter resultados extraordinários, você está dizendo para si mesmo: eu não quero fazer escolhas comuns. Eu não quero viver o habitual. Então, sua referência de extraordinário não é o mundo. A primeira coisa que você vai fazer hoje é parar de olhar os modelos de Instagram que você está seguindo e começar a olhar para o modelo de Cristo, porque ele funciona e ele vai dar certo. Amém? E o primeiro pilar que a gente quer conversar com você sobre relacionamentos extraordinários é relacionamento com Deus. E para fundamentar isso na palavra, lá em Salmo 127:1, se você estiver aí com a sua Bíblia, com a Bíblia no celular, vai estar dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1 está me ensinando e te ensinando que qualquer coisa, seja ela estrondosa, seja ela, nossa, meu Deus, surreal, seja ela que pessoas fisicamente aplaudam, se elas não forem pautadas em um relacionamento com Deus, edificadas em Deus, não vai valer a pena, é em vão. Sabe, esses dias eu estava até conversando com o Nani, a gente falando algumas coisas, batendo um papo sobre algumas coisas do coração. E eu falei algo para ela e eu queria repetir isso para você. Sabe, chegou um tempo de você ser tão honesto e tão verdadeiro com você, ao ponto de você mesmo fazer uma sondagem do quanto aquilo que você está passando, postando, demonstrando para pessoas é de verdade. O Helder está comigo, né, diariamente. Ele tem o respaldo de falar isso para você. Mas mais do que ele, o Senhor, eu tenho me esforçado para gastar mais tempo nesse lugar onde o céu me assiste do que qualquer outra coisa me assiste. Sabe, eu vejo uma geração muito carente por aplausos. Uma geração muito sedenta por elogios humanos, sabe? Aquela necessidade de o tempo todo estar sendo aprovado. Mas sabe algo que eu fiquei pensando e dizendo para o Senhor? Pai, eu não quero receber uma validação humana que você primeiro não tenha aquela percepção sobre mim. Sabe que é vão alguém chegar para você e dizer assim: meu Deus, você é
uma mulher, um homem de Deus, você é uma pessoa, nossa, de sucesso, o que você faz reflete o Senhor e tal, e tal, e tal. Te colocar lá em cima e você olhar para si mesmo no teu íntimo e você saber que não é o que o céu pensa ao teu respeito. Eu não sei você, mas eu não quero ser encontrada em Deus de uma forma falsa. Eu não quero que você que está me assistindo aí hoje, que você que está nos assistindo, olhe para nós e diga assim, nossa, que casal isso e aquilo, se isso não for primeiro o que nós estamos vivendo. E hoje a gente estava sentado conversando sobre esse tempo aqui e a gente falava exatamente sobre isso. Meu Deus, que coisa preciosa é saber que a gente vai estar com os jovens hoje, mas não vai estar de uma forma falsa ou com a aparência, sabe, irreverente, que os lábios dizem, mas o coração está distante. É uma vida respaldada primeiro no céu. E é isso que a gente quer começar falando com você, sabe? Hoje é uma noite do Senhor pessoalmente encontrar na sua casa. Às vezes a gente enche os templos de uma falsa adoração, de uma falsa levanta as mãos de forma falsa, sabe? De uma performance ensaiada. Mas você está na sua casa, talvez de pijama, talvez sem a maquiagem que você vem aqui no sábado, com o cabelo bagunçado. E olha que coisa maravilhosa, porque é exatamente assim que Deus quer te encontrar. Deus quer te encontrar hoje sem máscaras, sem aquele protótipo, sem aquela coisa organizada. Ele quer te encontrar na sua bagunça, Ele quer te encontrar nas coisas que você ainda precisa galgar, sabe? Porque é nessa veracidade de quem a gente é para Deus que coisas são edificadas na nossa vida. E lembra disso, Salmo 127:1. Você pode ter o diploma mais top do mundo. Você pode ter sido aprovado com 10 no teu TCC. Você pode estar hoje em uma grande empresa. Você pode estar com sua conta bancária, meu Deus, estourada. Você pode até estar dentro de um casamento, de um namoro. Mas se qualquer uma dessas coisas estiverem distantes de uma vida edificada em Deus, com o Senhor, de verdade, não está valendo de nada. E o Helder vai estar contando para você um pouquinho da história dele com Cristo e desse encontro que edificou a vida dele no Senhor. Talvez você está aí do outro lado e olha para a sua realidade e diz assim, rapaz, mas eu acho que não tem chance para mim, sabe? Eu acho que as coisas na minha vida são tão complicadas para dar certo. Essa questão de relacionamento, então, vixe, já deixei de sonhar faz tempo. Então, para de deixar essas coisas na gaveta. E essa é uma noite de você se abrir, permitir com que o Senhor te encontre nisso. Mostrando, através de histórias reais, que Ele é um Deus de todas as áreas. Ele não só quer que você seja restaurado no seu ministério. Ele não quer só te ver restaurado nas tuas finanças. Ele não quer só te ver restaurado em uma área da sua vida, mas é um todo. Quando você diz ao Senhor, Senhor, é sua a minha vida. Você não está dizendo é uma parte, você está dizendo é tudo seu. Então... Amém, gente. Então, estamos falando de relacionamentos e como o Rafa falou aqui, nós separamos em 3 pilares e a gente está falando do primeiro pilar, que é o relacionamento com Deus. Você sabe, e eu sei que você já é ciente disso, mas nós somos criados, querido, para o louvor da glória do Senhor. Então eu e você, querido, a gente foi criado para adorar a Deus, fomos criados para íntima comunhão com Ele. E como o Rafa falou aqui, esse é o primeiro pilar e é o pilar central. Esse é o pilar motriz para que o resto da sua vida funcione. Mateus 6,33 diz, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente vai falar sobre relacionamentos, a gente não pode apenas resumir a um relacionamento conjugal, mas a gente precisa entender a palavra relacionamento como uma palavra muito mais ampla, porque o cristianismo, querido, sem relacionamento não existe. Amém? E esse primeiro pilar é o pilar central, o relacionamento com Deus. E há quase 10 anos atrás,
Se você é dos jovens há um tempo já, você já ouviu essa história muitas vezes, mas eu tive um encontro com Deus. Eu estava numa festa aqui em Campina Grande e eu fui encontrado pelo amor de Deus naquele lugar. No tempo eu estava desacreditado, sem rumo, sem perspectiva, desacreditado de mim mesmo, olhando e não enxergando tanto o futuro. Mas eu lembro que há 10 anos atrás eu ouvi uma voz dentro de uma festa, no lugar mais inusitado que você pode imaginar, dentro de uma festa, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo e dizendo: essa não é a vida que eu criei você para viver. E naquele momento, querido, só bastou aquela palavra. Por isso que a gente sempre diz, né? Uma palavra vinda da parte de Deus tem o poder de mudar a nossa história para sempre. E naquele momento eu acolhi aquela palavra e eu me vi dentro daquela situação, eu me vi diante daquele amor tão grande, e é uma experiência que eu não consigo dimensionar para você em palavras, mas meu irmão, na hora que eu me vi naquele lugar, na hora que eu me vi fazendo o que eu estava fazendo, eu disse: não foi para isso, eu não quero passar o resto dos meus dias vivendo assim, uma alegria que é temporária. Quando eu chego na minha casa, eu sinto dor de cabeça, tem aquela ressaca não apenas física, mas moral também. Eu disse: rapaz, isso não é para mim não. Eu não quero continuar um escravo dessas coisas para sempre. E eu lembro que 2 meses depois, eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Eu estava passava sempre, eu morava aqui perto da igreja, sempre passava por aqui. Eu sabia que era uma igreja, mas eu nunca tinha vindo aqui. E 2 meses depois dessa experiência, eu disse: eu vou lá naquela igreja. Eu não sei se vai ter culto, eu não sei o que é que está acontecendo lá. Me arrumei, tomei um banho lá, vim para a igreja, e quando eu cheguei aqui estava acontecendo o culto dos jovens. No tempo, quem é os dinossauros dos jovens também sabe que acontecia o super sábado, né? E naquela ocasião estava acontecendo o super sábado. O tema da noite era redenção, e quem estava ministrando era o apóstolo Sérgio Pessoa. Eu sou muito grato pela vida dele também. E quando eu sentei nesse bloco aqui, enquanto ele ministrava, ele falava tudo que eu estava passando. Eu disse: não é possível. Alguém contou da minha vida para ele. Ele sabe tudo. Eu me via chorando, me peguei nas lágrimas ali rolando. E eu disse: rapaz, quando ele fez o convite no final da ministração, perguntando quem queria aceitar Jesus, eu fui o primeiro a levantar a minha mão. Eu desci esse corredor e eu vim ao encontro desse amor, querido. Eu não vim ao encontro de uma religião, eu não vim ao encontro de um dogma, eu não vim ao encontro de um pastor, eu não vim ao encontro de nada disso, a não ser de um amor que estava sentindo dentro de mim, e um amor que eu não tinha sentido em nenhum outro lugar. Eu não encontrei nas bebidas, não encontrei nas drogas, não encontrei em mulheres, não encontrei em nada, meu irmão. O amor do tipo de Deus é um amor real e verdadeiro, que tem o poder de transformar a vida do homem. E foi naquele momento, no dia 27 de agosto de 2011, é até engraçado que esses dias quando a gente chegou em casa, né, para organizar tudo, Rafael encontrou uma das minhas primeiras Bíblias, e na página, na contracapa, tinha escrito por minha mão, dizendo: 27 de agosto de 2011, o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, e dali então minha vida nunca mais foi a mesma. Eu escrevi isso. E, querido, como vale a pena nós entendermos o poder que é você considerar esse primeiro e mais importante do que qualquer outro. Eu sempre digo também para as pessoas: meu irmão, casei, glória a Deus, aleluia, casa logo, crente, não, Jesus vai voltar, né, Lucas? Mas, gente, meu irmão, se de repente uma outra pessoa que você está, ou que você está noivo, está namorando, já casou e tudo mais, meu irmão, se der uma doida na cabeça dessa pessoa, você vai perder o chão por causa disso. Nosso chão, querido, não é ninguém. O nosso chão, quem sustenta é Deus, meu irmão. Então não é uma pessoa, não se trata de alguém. É alguém, na verdade, que há mais de 2000 anos atrás morreu por mim. Não foi essa lindeza aqui maravilhosa que eu amo demais, que derramou um sangue numa cruz, meu irmão, tomou o meu lugar. Meu irmão, assumiu minha culpa. Não foi ela, foi ele, foi Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Por isso que ele é o meu maior amor, o meu amado, aquele que eu dou totalmente minha atenção, meus dias, minha juventude,
tudo para Ele, querido. Esse deve ser o nosso principal relacionamento. A gente vai falar do segundo agora, Aleluia. segundo Só pilar. antes de falar do segundo pilar, o que eu acho interessante nessa história de Welder também, desse encontro, dessa primeira aliança que foi feita, é porque ele veio, ele entrou e ele decidiu, sem nenhuma pessoa ter convidado. E eu quero falar algo para você que está aí nos assistindo essa noite. Para de dar desculpas para começar uma vida que você sabe que é a que Deus tem para você. Sabe, às vezes você está dizendo, mas fulano não me chamou, mas fulano não me convidou. Ei, depende de você. Sabe, decide, veste essa roupa de dizer assim, rapaz, eu posso não ter ninguém do meu lado, mas se eu tiver Jesus, um nome sobre todo nome, se eu tiver Ele, eu tenho tudo, sabe? E Ele mesmo vai se encarregar de ajustar, de trazer para perto, de fazer por você o que homem nenhum pode fazer. Então, tome decisões no seu relacionamento com Deus. E a segunda coisinha que eu quero frisar nesse tema de relacionamento com Deus é que não é o culto de sábado que é responsável pela sua vida de intimidade com o Senhor. Sabe? Como está a sua semana com o Senhor? Se Ele não tiver a primazia, se você não acorda e em um tempinho do teu dia não tem parado para considerar e dizer assim, Senhor, eu paro tudo aqui agora, eu estou cheia de coisa para fazer, mas eu dependo de você, Senhor. Se tirar você de mim, não fica mais nada de bom. Se esse lugar precisa ser ajustado, corra, ajuste, porque existe um grito e eu não sei se você tem ouvido ele. O tempo todo tem um grito sendo anunciado para nós, que é da finitude da vida. Ei, tudo aqui vai passar, meu irmão. O teu emprego massa vai passar, a tua carreira de sucesso vai passar, o teu relacionamento, o casamento vai passar. No céu não vai existir isso não, mas a sua vida com o Senhor é para sempre, sabe? Existe tanta necessidade humana de produtividade, rentabilidade, beleza. Não é menosprezando, nem tirando o valor dessas coisas. Mas se todas essas coisas não tiverem pautadas no Senhor, não tiverem nesse alicerce, é nada. Uma vida sem Jesus é uma vida sem nada. Nunca esqueça disso. Amém. Amém. E o nosso segundo pilar, querido, de relacionamentos, lembrando que a gente está falando sobre resultados extraordinários nos relacionamentos. Isso mesmo. E a gente vai falar agora do segundo pilar, que é o relacionamento com os outros. Amém? Como eu falei no início, querido, não existe cristianismo sem relacionamento. Se você está aí e diz assim, eita, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, de me comunicar, eu tenho dificuldade, né, de entrar no culto, de falar com as pessoas, deixa eu te dizer, meu irmão, o sentido original dessa palavra congregar não é apenas a gente estar aqui e dar culto ao Senhor. Congregar é muito mais do que isso, envolve koinonia, comunhão uns com os outros. Amém? É você partilhar. A igreja primitiva, querido, eles experimentaram de um nível poderoso da glória de Deus, porque eles consideravam muito esse lugar da comunhão, e a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Atos, como viviam os novos convertidos, e a Bíblia diz que eles não tinham nada como de si mesmo, mas tudo era do bem comum, ou seja, existia esse lugar de a gente considerar o outro, esse lugar, querido, de a gente estar aqui e estar considerando a comunhão do meu irmão, que alguém se de repente está aqui, desculpa, sofrendo, né, sentindo algo diferente, a gente tem que estar aqui realmente como esse braço de Deus para ajudar essas pessoas. E uma das coisas que a gente estava comentando também em casa era sobre a importância de você se desenvolver nos relacionamentos que não é só a dois, sabe? Em seus relacionamentos de amizade, nos seus relacionamentos familiares, pai, filhos, irmãos, no seu ambiente de trabalho, porque se você não consegue desenvolver uma estrutura para perdoar, uma estrutura para ceder, uma estrutura para se submeter, se você não consegue receber um conselho da sua casa bem,
isso aí você vai levar para a sua vida quando você der outros passos. Então, é uma oportunidade que Deus nos dá de trabalhar com a nossa própria vida, nos relacionando uns com os outros, seja onde for que nós estejamos. E tem muitas pessoas que carregam em si mesmo uma defesa de personalidade. Né? Elas falam assim, eu sou assim mesmo, eu sou mais explosiva, eu falo o que dou na telha. E eu quero dizer uma coisa com muito amor para você. Né? Você está sendo uma pessoa sem sabedoria. E não sou eu que estou te dizendo isso, mas é o próprio Deus, através da sua palavra. Quem não tem o domínio próprio da sua própria vida, da sua própria boca, quem dirá? Terá domínio sobre outras coisas. Então, se hoje você identifica que você tem uma personalidade mais reativa, é um tempo onde você precisa pedir ao Senhor ajuda para que Ele possa te direcionar a saber falar, a saber se comunicar, a saber se submeter. Tem um provérbio que a gente estava lendo esses dias, que é Provérbios 13:3. Lê aí, filho, o que fala. Diz assim, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Em Provérbios também fala que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Sabe, quem sabe o poder das palavras fica mais em silêncio. Eu descobri que às vezes eu era muito pronta para falar. E sabe que às vezes o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos mais prontos para calar em algumas situações, para ouvir, e depois eu tenho uma posição sobre isso. Para deixar um pouco o nosso senso de justiça humana, que chega e fala o que quer e, mas eu estou sentindo isso e aquilo outro. Não é isso que Provérbios está nos ensinando. Guardar a boca. Só licença, filha. Tem uma passagem que fala lá em Provérbios também, que diz assim, como o ferro que afia o outro ferro, assim é o amigo para com o outro. Então, querido, às vezes, como o Rafa falou aqui, a gente fica debaixo desse lugar de, não vou me relacionar, porque me relacionar com pessoas implica dizer que eu posso ter algum conflito. Mas deixa eu dizer para você, se você se omite em relacionar-se com pessoas, com esse medo, com esse receio, de que será que eu vou ser aceito? Será que vai ter problema? Deixa eu te dizer, querido, Jesus, enquanto estava aqui na terra, se relacionou com 12 discípulos e ainda assim teve problemas. Aí a gente quer se colocar nesse lugar de dizer, não, nunca vou ter problema. Não, meu irmão, os problemas, eles nos fogem. Esses conflitos, na verdade, como a Bíblia fala, o ferro afiando o outro ferro, promove um crescimento. Promove em nós, querido, esse amadurecimento. Amém? É debaixo desse lugar de a gente entender que é no lugar mesmo da pressão, no lugar de a gente ser aprovado diante de algumas circunstâncias, de entender, meu irmão, que você não é apenas espiritual quando você sobe aqui em cima, e quando você ministra, ou quando você está no louvor, ou quando você está escalado na oração. Você é muito mais espiritual, preste atenção nisso. Você é muito mais espiritual quando você deixa o fruto do Espírito ser evidenciado pela sua vida. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Querido, a gente já passou por algumas experiências de liderança, de estar à frente de pessoas, e eu não me surpreendo que você suba aqui na frente e que você cuspa fogo, que você seja um reteté de Jeová. Eu não me surpreendo, meu irmão, porque a unção que está sobre, ela vem de Deus, mas o caráter que está em nós é esse caráter que precisa ser forjado e moldado, é o nosso caráter alinhado à palavra e ao fruto do Espírito evidenciado em mim e em você. Eu acredito que você chama muito mais a atenção de Deus, mais do que quando você está tocando. Quando você tinha tudo para cuspir a sua justiça e você para e diz assim, Senhor, eu escolho a paz. Senhor, eu escolho te representar nessa situação. Eu escolho ser você nessa situação aqui do meu trabalho. Eu escolho ser você na minha casa. Eu escolho ser você para os meus pais. Eu escolho ser você para o meu irmão, para o meu amigo. Sabe que tem muitas pessoas desejando a pessoa certa. Meu Deus, quando a pessoa certa vai chegar? Quando é que aquela pessoa dos meus sonhos, o homem de Deus, a mulher de Deus vai chegar? E o Senhor está perguntando para você, quando
você vai se tornar a pessoa certa. E tem muita gente querendo resultado extraordinário fazendo as mesmas coisas. Ai, até doeu aqui agora. Tem muita gente querendo ter um resultado extraordinário no sentido ou nessa área de relacionamento e está fazendo as mesmas coisas. Você não muda, você continua sendo a mesma pessoa carnal, almática, não deixa a palavra entrar em você. Não deixa a palavra te moldar. Meu irmão, a Bíblia fala sobre uma novidade de vida. Sim. A Bíblia fala, querido, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Mas tem alguns crentes que, conforme Paulo falou, ele diz, vocês já deveriam estar comendo um alimento sólido há muito tempo, mas vocês ainda estão no leite espiritual. Por quê? Porque não cresceu. Quer resultado extraordinário, até declara, até diz, Senhor, eu quero extraordinário, até dança aqui na frente, mas não deixa que seja mudado no seu dia a dia alguns comportamentos, querido, que fazem você chegar nesse resultado extraordinário. E isso não quer dizer que na caminhada você não possamos errar, porque vai acontecer que um dia você vai falar de uma forma que você não gostaria, de você dar uma resposta que você não imaginaria que você desse, ou foi mais reativo. Não há dano em você se portar dessa forma, mas há dano em você permanecer dessa forma, sabe? Eu acredito que o Senhor nos dá essa oportunidade. Meu Deus, que oportunidade Ele te dá de estar sendo fiel nesse tempo nos Jovens Verbo da Vida. Você tem uma liderança séria, você tem uma liderança que ama ao Senhor, né? João e Suane assumiram esse lugar com tanta, veemência no coração, intensidade. E é possível que às vezes Ele dê para você uma coordenada que você faria diferente. Mas olha que oportunidade o Senhor te dá de exercitar o teu relacionamento em submissão, em chegar e até mesmo ter uma atitude reativa e depois voltar e pedir desculpa. E não só com João e Suane, eu estou dando o exemplo deles porque foi o que me veio à mente agora, mas com o teu colega de serviço, no teu trabalho, sabe? Talvez chegou o tempo de você exercitar o perdão. Tem pessoas que até hoje você fica levando aquela marca de com fulano eu não falo não. Com fulano eu não faço as pazes não. Quem sai perdendo nessa matemática sou eu e é você. Quando nós não escolhemos a palavra. Então, relacionamento uns com os outros vai nos fazer subir, ao invés do que aparentemente pode se apresentar para nós, que é descer. Para a gente entrar no terceiro pilar, e é o último, e a gente vai ter depois um momento de perguntas, vocês vão ficar à vontade. Mas esses dias o Senhor estava ministrando ao meu coração, e tem tudo a ver com o terceiro pilar também. Lá no prédio tem 2 elevadores, e tem o elevador social e o de serviço. E é interessante porque no elevador social tem alguns privilégios. O elevador social tem espelho. O elevador social, ele teoricamente, né, aquele elevador mais limpinho e tal, de serviço, geralmente é o que leva as cargas. Não tem espelho. Ele é todo de espuma, então não tem uma ventilação igual ao social. Mas sabe que o Senhor ministrava para mim, toda vez que eu queria apertar no social, o Senhor ia me dizer, aperta no de serviço. Aperta no de serviço. E é engraçado, eu estava dizendo até ao Helder esses dias, fez 1 mês que a gente está morando lá, e eu acho que eu fui 1 ou 2 vezes no social, porque chegou primeiro, mas todas as outras vezes eu fui no de serviço, e o Senhor me ensinou que ir para o lugar de serviço, que ir para o lugar de obediência, que ir para o lugar que Ele nos chama para estar, é uma decisão. Quem aperta o botão sou eu e é você. Às vezes a gente está terceirizando os fracassos na nossa vida a pessoas que entraram nela. A gente está dizendo assim, minha vida não está dando certo por causa de fulano, de cicrano, de beltrano. E o Senhor dizendo para você, aperta o elevador certo, rapaz. Ei, aperta o elevador certo, porque vai parecer que você está descendo de nível, mas você está subindo, porque você está no lugar que você precisa estar. E sabe que dificilmente você vai ter um namoro de sucesso, um casamento de sucesso sem serviço.
Sabe que dificilmente você vai avançar na obra de Deus sem servir? Sabe que dificilmente você vai desfrutar do privilégio que está no serviço sem servir? Existem passagens que você vê que Jesus ministrava coisas a pessoas que estavam nos bastidores com ele. Teve milagres que outros não viram, mas quem estava servindo viu. Porque escolheu o elevador certo. Só depende de você escolher a posição certa para você estar em Deus. Pare de terceirizar o seu sucesso extraordinário, o seu resultado extraordinário, quando ele depende de mim e de você, com os olhos certos na palavra, servindo uns aos outros, exercitando o nosso domínio próprio. Como é que a gente exercita o domínio próprio? Com pessoas difíceis. Às vezes você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero crescer em paciência, em longanimidade. Ele vai te dar uma pessoa daquelas que você diz: misericórdia. Mas é justamente para você exercer e você crescer e você alcançar aquilo que você tanto tem pedido ao Senhor. Só que vem diferente do que a gente imagina. E uma coisa que eu e o Helder estava falando, né, da nossa história entre a gente mesmo, é que nossa história começou servindo ao Senhor na igreja local. A gente tinha duas opções. Eu era uma adolescente, eu conheci Jesus muito cedo na minha casa. Eu fui apresentada a ele no meu lar. E eu lembro que eu gosto das histórias de João, quebrando as coisas na igreja, porque comigo foi bem parecido. Isso aqui era o meu playground. Mas chegou um dia que eu entendi que estar aqui não era mais uma decisão dos meus pais em me trazer. Era uma decisão minha de apertar o botão e dizer assim: eu quero viver o que a igreja local tem para me proporcionar na vida com Deus. Então poderia ser uma jovem que sentava aqui e que ia embora para casa, mas eu decidi me envolver no que Deus estava fazendo nessa terra. Tem uma coisa que eu gosto de dizer para o Senhor e que eu queria que virasse sua oração também. Senhor, o que for, o que quer que seja que você esteja fazendo nessa terra, não me deixe fora disso. Eu não quero ser só telespectadora daquilo que você tem para fazer. Eu quero arregaçar minhas mãos, minhas mangas, meu corpo, o que quer que seja, Senhor, mas eu quero fazer parte daqueles que estão lá, no meio do serviço, vendo as coisas acontecerem. Eu não quero só ouvir falar que aconteceu, eu quero estar lá, fazendo acontecer. E na nossa história tem muito disso, de decidir se envolver com a obra de Deus. O Helder disse sim ao Senhor e logo em seguida começou a servir. Eu lembro que a gente tá falando no aspecto desses pilares, porque eu creio que a gente já chegou no nível que não precisa a gente estar falando aqui: olha, ficar é pecado, isso, aquilo, outro. Graças a Deus a gente já passou desse nível. A gente está ministrando para jovens que são maduros e que entendem, querido, que os relacionamentos com Deus, com os outros, e aí você chega no relacionamento, né, de encontrar a pessoa que você vai passar o resto dos seus dias, né? Então, hoje a gente estava falando também e lendo um livro que inclusive é uma indicação nossa, né, de Gary Chapman, que fala, o título do livro é O que não me contaram sobre o casamento, mas que você precisa saber. Esse livro, querido, é incrível e você precisa ler. Então, se você tem ele, eu tenho ele em e-book no Kindle, então procura lá O que não me contaram sobre casamento, de Gary Chapman, aquele cara que falou das 5 linguagens do amor, ok? E Salmo 128 diz o seguinte, querido: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os teus dias. Vejam os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Então esse é o nosso centro, querido, é entender que a gente tem uma comunhão com Deus, né? E entender também, querido, que o nosso relacionamento
começa em Deus, mas a gente precisa entender sobre a importância que há um no outro também. Né? E diga-se de passagem, a gente está fazendo um mês de casamento hoje. Há exato um mês atrás, querida, a gente estava dizendo o maior sim da nossa vida depois de Jesus. Nós estávamos dizendo esse sim, Deus, que vale tanto a pena, meu irmão. Muito a pena. Faz um mês que nós vimos o poder que há no nome de Jesus para construir todas as histórias da nossa vida. Vocês nos acompanharam 4 anos, né? Vocês viram a gente aqui nos jovens, ainda solteiros, só como namorados, mas decidindo construir uma história no Senhor, decidindo guardar cada coisa para o tempo certo. Eu e o Helder namoramos 5 anos, querido, e eu tenho a maior alegria de poder dizer que foi um relacionamento puro, santo, diante do Senhor. Né? Eu casei virgem, existe sim um propósito quando nós reunimos o Senhor na nossa história, e vale a pena guardar cada coisa para o tempo certo. Você não é careta porque você escolheu o Senhor. Na verdade, Ele te promete que se você temer a Ele, vai ser bem sucedida, você e a sua casa. E faz um mês que a gente casou, e faz um mês que a gente tem provado dos melhores dias da nossa vida. Verdade, gente. Como valeu a pena. Às vezes a gente está em casa assim e fala, meu Deus, a gente casou. Mas, gente, é tão bom. Às vezes a gente olha assim para o nosso tempo de construção, de relacionamento no Senhor, de conversa, de ser transparente um com o outro, né? De ter gastado tempo mesmo se conhecendo. Você não vai casar com a unção da belezinha que está do seu lado, certo? Então, esse tempo de namoro é o tempo de se conhecer. Foi o tempo de a gente se ajustar, de dizer gosto, não gosto, isso me faz bem, isso não me faz. E no casamento, a gente tem mais certeza do quanto o tempo de namoro é fundamental para você não criar um relacionamento de atritos, de eu não sabia disso, você não foi sincero comigo nisso. Então, seja transparente naquilo que você está construindo com a outra pessoa. A importância também de você entender sobre não se precipitar, querido. Depois de Jesus, é a escolha mais importante da sua vida. Então a gente precisa mesmo entender a importância que há em você não se precipitar, em você olhar e dizer Senhor, orar ao Senhor mesmo. Às vezes a gente acha assim, Deus, Ele vai até aqui na minha vida, mas na área de relacionamento Ele não vai. É uma grande mentira, porque a vontade de Deus é que você vá bem em todas as áreas. Amém? Então, olha para isso e diz, Senhor, eu consagro essa área a você. A gente contou um pouco da nossa história aqui, o tempo passa muito rápido, a gente queria falar mais coisas para você, que não dá para a gente resumir em pouco tempo, mas deixa eu dizer algo para você. Se você, de repente, teve um futuro, que a câmera está aqui no meio. Não, é só para os meninos pegarem um pouco. Deixa eu mudar a câmera ali, meu Deus. A gente está atrapalhando a vida de vocês. Desculpa aí, pronto, galera da pegou. Pronto. Você está aí e diz assim, rapaz, a minha história é parecida com a sua, vim de um lar desestruturado. Eu, por muito tempo, desacreditei no projeto chamado família. Eu quero dizer, meu irmão, Deus é um Deus de restituição. Amém? Isso. Não deixe o diabo mentir para você. Não deixe o diabo te machucar, dizendo que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim honrar o Senhor nessa área. Você vai ser feliz. Como a gente leu aqui, você vai ver os filhos dos seus filhos crescendo em graça, em sabedoria, honrando a Deus, querido. Eu li esses dias aí uma frase que Lucinho escreveu. Ele diz, o maior protesto que a gente pode fazer nos dias atuais é você casar, é você ter filhos, é você decidir congregar. Por quê? Porque o mundo aí fora está dizendo, seja livre, quem você quiser, faça o que você quiser. Se você quiser não casar, não case. Se você quiser casar com uma pessoa do mesmo sexo, case. Isso é uma grande mentira. Então, uma grande revolução e um grande protesto que você pode fazer com a sua vida. Procure alguém que ame ao Senhor mais do que você. Case com essa pessoa. Tenha filhos. E aí, meu irmão, crê em Deus, cresça aqui dentro, sirva a Deus dentro da igreja local e você vai ver como sua vida vai crescer de uma maneira extraordinária. Se você duvidava disso, você pode olhar para a nossa história e ter certeza que vale a pena construir algo no Senhor.
Amém. E quem acompanhou o dia 20, infelizmente a gente não teve como chamar todo mundo, mas sabe que o dia 20 foi um culto ao Senhor, né? Dia 20 foi o dia do nosso casamento, um mês atrás. E foi um dia de falar para Ele, né? O quanto foi maravilhoso e é maravilhoso construir a nossa história juntos aos pés dele, né? Sabendo que Ele é a nossa primeira e eterna aliança. E eu queria, junto com o Helder, promover para você e para nós um tempo de consagração. E isso se estende às pessoas que estão servindo aqui hoje. Todo mundo que está aqui. Todo mundo. Queria que você parasse agora. Que você parasse o que você está fazendo. Mesmo Depois assim, eu me acerto com o João e Suana. Assim, executando. E a gente queria promover esse momento de consagração, como a gente faz na nossa casa. Toda semana a gente tem um culto doméstico. E eu até estava pensando assim, eu fiz, meu Deus, um dia eu vou poder mostrar para os meus filhos, se Jesus não voltar, que vale a pena servir a Deus. Um mês do casamento e ele continua sendo a mesma certeza. Sabe, Jesus pode mudar a sua história. Ei, menina, você que está se sentindo com a autoestima baixa, você que está aí ferida, você que teve aí um cara que entrou na sua vida e quis destruir suas emoções. Esse cara não é Deus. Deus é um bom pai. E Ele pode, Ele quer restituir a tua história. Ei, menino, que não teve um pai em casa, que viu seu pai bater na sua mãe, que teve um lar conturbado, que viu a bebida destruir a sua casa. Essa história não precisa ser a sua. Sabe, essa não é a casa que Deus criou para você. O teu futuro não está sentenciado pelo seu passado. Está aqui um jovem que poderia ter olhado para as condições que ele estava e ter dito assim, não tem jeito para mim não. Mas está aqui o Helder para dizer para você, Deus é um Deus que para o que estava acontecendo na sua vida, se você disse sim para Ele. E tantos outros também improváveis, talvez você também seja essa pessoa que é um improvável. Deus te tirou de uma condição de pecado, de morte, que você diz, eu não conseguiria sair sozinho, mas você precisa falar ao mundo. Amém? Essa é a nossa missão, como a gente tem ouvido tanto, é fazer o nome de Jesus conhecido, conhecê-lo primeiramente, fazer o nome dele conhecido. Então eu quero te convidar a você, na sua casa aí, se você quiser ficar de pé, ajoelhado, sentado. Eu queria que você que está aqui também, eu queria que, por favor, Jonatas, me ajuda ali na guitarra também. Amém? Esse é um momento seu com o seu pai, certo? Lembra como a gente começou a falar? Que às vezes a gente vem para o culto, veste a nossa roupa mais bonita, mas nem sempre é assim que a gente está por dentro. Quantas vezes você entrou nesse templo, mas você estava despedaçado, morto, sabe, estracelhado, sujo, perdido. Mas essa é uma noite que o Senhor quer te lembrar que a sua futura família, que os teus relacionamentos, que aquilo que Ele tem para você, Ele começou e Ele vai terminar. Ei, Ele é um Deus que começa, Ele é um Deus que termina, Ele é um Deus de começo, meio e fim. Ele é um Deus digno de confiança. Pai, obrigada porque você é o nosso Salvador. Obrigada, Senhor, porque quantos de nós estávamos sujos, perdidos, mas você nos resgatou para esse lugar de ter a nossa aliança refeita em você, Senhor. Nós queremos consagrar a nossa vida a você nessa noite. Nós oramos, Pai, por todas as pessoas que estão aqui servindo, trabalhando mesmo, para que esse culto aconteça. Oramos pelas pessoas que estão em casa, as famílias. Há uma bênção do Senhor sobre a família em Campina Grande, nos Jovens Verbo da Vida, no Brasil. Pai, família, é um projeto seu. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, meu Deus. Você é digno de confiança.
tudo que temos, tudo que somos. Oh, Pai, encontre corações essa noite. Eu declaro salvação, salvação, entrando na casa de pessoas essa noite. Oh, Pai, nós declaramos em nome de Jesus restituição. Declaramos em nome de Jesus jovens decidindo refazer a aliança com você, Pai. Aleluia. Faz a tua oração ao Senhor nessa noite. Esquece mesmo você que está aqui servindo, você que está em casa. Consagra a tua vida ao Senhor. Nosso amado Jesus, razão de tudo, nos consagramos, oh, a ti, Jesus, nos consagramos. Consagramos nossas vidas a ti, o nosso futuro a ti, Jesus. Oh, você é a razão, Jesus. Você é o motivo. Não faz sentido se você não estiver lá. Oh, Jesus. Que nessa noite, em cada casa, em cada quarto, em cada espaço do nosso coração, o amor a ti possa ser novamente reacendido. Em cada espaço, Senhor, de nós. Se porventura, Senhor, algum fio foi desconectado, nós oramos agora em nome de Jesus. Voltamos ao primeiro amor. Voltamos a esse lugar do primeiro amor, Jesus. Você é a razão. Nosso amado, nós identificamos, Pai, aonde deixamos cair. Apanhamos aonde foi deixado e retomamos o nosso caminho. Porque você não apaga um pavio que fumega. Não, você não pisa a cana que está quebrada. Obrigado, Jesus. Você é um Deus de restituição. E nós declaramos em cada lar restituição. Oh, restituição em cada lugar, Pai, aonde o diabo tentou envergonhar. Nós declaramos restituição em nome de Jesus. Você é digno de confiança.
Obrigada pela oportunidade de, em um mês de casado, Senhor, estarmos como os primeiros meses de namoro, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Se não for o Senhor que edificar a casa, não adianta nada, Pai. Não adianta um curso, não adianta um sucesso humano, nem o casamento. Se não for com você, Senhor, não adianta. Oh, Pai, obrigada, porque você é a nossa condição de sucesso. Você sim, Senhor, é o nosso parâmetro de extraordinário. Obrigada, Pai, porque você é capaz de dividir as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por jovens que estão aqui nessa noite ou online, tendo suas vidas alcançadas, instruídas, convencidas de que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, que sexo sem você não vale a pena, que ficar com um, com o outro, se não tiver você envolvido, não vale a pena. Oh, convencidos que a promiscuidade, a roupa decotada, arrochada, apertada, que fala do corpo, de sensualidade, nada sem você. Tudo é vão quando não é feito contigo, Pai. Por isso, Senhor, nós oramos. Ajude, Senhor, a nós e a cada um, Senhor, desses jovens a fazermos escolhas acertadas, seja na nossa vestimenta, seja nessa decisão tão importante que é com quem nós vamos caminhar, seja na nossa casa, para os casados, sabedoria para reger o lar, esposos, esposas, homens e mulheres cheios de longanimidade, do fruto do Espírito, cheio de mansidão, cheio de disposição para pedir perdão. Declaramos, Senhor, casas restauradas, casamentos restaurados. Obrigada pelos jovens solteiros, Senhor. Obrigada, Pai, por eles não sendo confundidos nem enganados, não ficando distraídos por belezas vãs, mas olhando, Senhor, para além da beleza física, porque essa passa, mas a que está construída em você, Senhor, dura para sempre. Sabedoria sobre os jovens, sabedoria sobre as famílias, Pai. Nós também te pedimos sabedoria. É só o primeiro tijolinho dessa caminhada, Senhor. E se você não estiver conosco, o nosso trabalho vai ser vão. Nós te pedimos ajuda, Pai, para construir a nossa história. Nos ajude, Senhor. Nos ajude até o fim da nossa vida a anunciar, conhecer você e fazer você conhecido. Conhecer você e fazer você conhecido. Oramos por João e Suane, por essa família bendita. Obrigada, Senhor, por esse casal que hoje tem tantos filhos espirituais. Há uma graça que jorra sobre eles e cai no povo. Muito obrigada, Senhor, por esse departamento crescendo, 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 bem nutrido, alimentado, e eles supridos, fortalecidos e recompensados por você. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui servindo, por todos que apertaram o botão do elevador de serviço, que poderiam estar nas suas casas, mas decidiram: eu vou servir ao meu Pai. Há uma justa recompensa, Senhor, por cada um que está em uma câmera, no louvor, no celular. Há um galardão do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada.
Aleluia. Em nome de Se Jesus. você está acompanhando essa live e você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, queria que você aí, aonde você está, no seu quarto, talvez no hospital, na sua cama, ouvindo de algum lugar, na televisão, se você ainda não está convicto se Jesus voltar hoje, se você vai passar a eternidade com Ele, se não há convicção no seu coração sobre isso, eu quero que você faça uma oração junto comigo. Ou se você estiver distante dos caminhos do Senhor, esse é um dia que o Senhor chama os filhos pródigos para mais perto, para retornar à casa do Pai novamente. Eu vou fazer essa oração, e se você orar junto comigo, tomando essa decisão, eu quero que você escreva aí nos comentários dizendo: eu orei, eu precisava. Sinaliza de alguma forma. Amém? Senhor, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, eu pequei, fui distante dos seus caminhos, mas nessa noite eu quero me reconciliar com você. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, venha fazer morada no meu coração. Eu quero mudar totalmente o rumo da minha vida, mas eu não consigo sozinho, Senhor. Por isso, nessa noite eu te peço, me ajude. Ou talvez, se você foi distante, diga agora ao Senhor: Senhor, eu quero retornar para esse lugar e nunca mais sair dele. Com o coração, fazendo essa oração. Obrigado, Jesus. Nós abençoamos cada jovem, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigado, gente. Amamos vocês demais. Que tempo poderoso. Dá vontade da gente ficar madrugadas. Amamos vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, gente. Que tempo precioso, querido. Eu espero de todo meu coração que você tenha ficado com o coração ligado a esse momento aqui, porque não tem como ter assistido esse culto e não ter saído abençoado, né? Rafa falou uma coisa, eu vou frisar novamente para gravar no seu coração: não terceirize a culpa ou o sucesso ou não sucesso das suas ações para pessoas que apareceram na sua vida, né? Relacionamentos são bênção demais, mas as decisões são suas. Amém? Se você puder, assista de novo esse culto e envie para outras pessoas para que elas sejam abençoadas. Nós queremos agradecer também a vocês. Nosso coração é muito grato à vida de vocês, à confiança na nossa vida. Nós somos padrinhos de Rafa e Welder. Há um mês atrás estávamos lá comemorando aquele dia, mas vocês sabem que é muito além desse relacionamento de padrinhos. Nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos família e nós somos muito, mas muito gratos à vida de vocês. Amém? Nós queremos orar também por vocês. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque você é fiel à sua palavra, Pai. Nós te agradecemos agora, Senhor, pela vida de Rafa e Welder. Esse casal, Pai, que entrou recentemente numa fase tão maravilhosa da vida, Senhor. Mas mesmo sendo recente, eles não perderam o foco, que é você. Obrigada, Pai, por crescimento, avanço, discernimento, Senhor, no nome de Jesus. Maturidade, Pai, chegando até eles, Senhor, e novas responsabilidades, Pai. Em nome de Jesus, eles entendendo, Pai, o lugar para se estar, o que fazer, onde fazer, quando fazer, e estando inteiramente ligados ao propósito certo, Pai, que é conhecer você e fazer você conhecido. Todo
todos os dias, com as nossas atitudes, com as ações, com os respaldos, com as respostas, com as reações, Senhor. Eles sendo luz onde eles chegarem, Senhor. Resposta, Senhor, para a família. Resposta, Senhor, para casamento de anos. Eles tendo resposta, Senhor, no nome de Jesus. A idade deles, Senhor, não define a maturidade deles, Senhor. Por isso declaramos, Senhor, crescimento, Senhor, uma maturidade espiritual, Senhor, sobrenatural sobre a vida deles, Senhor. E eles alcançando lugares, mudando famílias, mudando destinos, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Nós amamos vocês. Salva de palmas virtual aí, gente.